Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria de Direito Penal. Estamos falando da teoria geral do delito. E estamos lá no fato típico, né? Primeiro elemento do crime. Já foi conduta, já foi resultado, já foi nexo causal, já foi tipicidade, o elemento subjetivo dolo já foi, o elemento normativo culpa já foi, o elemento híbrido préter dolo já foi. Nós estamos falando do erro de tipo. No erro de tipo, nós falamos sobre os erros essenciais, né? Aqueles que podem excluir o crime, vimos suas espécies e vimos também as famosas discriminantes putativas, as suas espécies e a natureza jurídica. Agora é hora da gente falar de uma coisinha interessante aqui, que é o chamado erro determinado por terceiro. Aqui está. Erro determinado por terceiro. Bom, pessoal, regras gerais. Se o nome é erro determinado por terceiro, significa que antes tem um primeiro e um segundo. Concordam comigo? Então vamos botar o mínimo aqui no quadro. O mínimo é A, B e C. Concordam comigo? A, B e C. Onde é que a gente encontra na lei o erro determinado por terceiro? Nós vamos encontrar lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos ver o que o artigo 20 do Código Penal nos diz? Venham comigo. Artigo 20. Parágrafo 2º, aqui está. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Esse terceiro, então, pessoal, que determina o erro, responde pelo crime. Ele leva um nome? Ele leva um nome. Ele vai ser chamado, esse terceiro, de agente provocador. Então nós vamos ter um agente provocador e vamos ter também, claro, um provocado. Ok? O agente provocador, ele pode induzir o provocado com dolo. O agente provocador pode induzir em erro o provocado com culpa. Pode ser também, certo? Ou com dolo ou com culpa, tanto faz. Se agir com dolo, esse terceiro vai responder pelo fato que o provocado praticou dolosamente. Se provocou o erro por culpa, vai responder pelo fato que o provocado praticou culposamente, se previsto em lei. Exemplo. Vamos supor aqui que o A está atrasado.
Aqui está. O A está atrasado e pede, certo? Pede para o B alcançar o apagador. E o B lança o apagador para o C, confundindo, que é o seu desafeto. O C destrói o apagador, caracterizando o artigo 163 do Código Penal, que é o crime de dano. Vejam, o C destruiu o apagador. Se deram conta? Houve um erro aqui. O B confundiu e mandou para o C. Se o B mandar de propósito para o C, os dois vão responder por dano. Fica muito fácil. Mas se houve o erro provocado pelo terceiro, nesse caso é o A, o agente provocador aqui é o A, o C vai responder pelo dano, não há dúvida. Mas e o B? Se o B apenas foi imprudente? Nesse caso, se o B foi apenas imprudente, o B não responde por nada. Por quê, pessoal? Porque o crime de dano é um crime contra o patrimônio. E um dia eu lembro que eu falei para os senhores que só existe um crime contra o patrimônio culposo, que é o crime de receptação. Não existe crime de dano culposo. Então, nesse exemplo, se o B sem querer entregou para o desafeto e ele quebrou, o B não responde por nada. Mas se foi com dolo, os dois responderão por dano. Agora, outro exemplo. Mais um exemplo. Vamos supor que A é dono de uma oficina mecânica. E cede um veículo para B para um test drive. Só que o A, por negligência, não verificou os pneus. Falha nos pneus. Já pensou se um exemplo desses cair em prova em cheio, cara? Que genial. Falha nos pneus. O B acaba atingindo o C, gerando a morte. Não há dúvidas de que aqui nós temos um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Certo? Não há dúvidas também que o A vai responder por esse homicídio. Porque, em virtude da sua negligência, a morte de C aconteceu. A pergunta é quanto a B. Primeiro, o B, se ficar demonstrado que o erro é excusável, o B não responde por nada. Foi um erro provocado pelo terceiro aqui, agente provocador. O B não responderá por nada. Se o B também percebeu que o carro não estava bom e mesmo assim decidiu seguir, tanto A quanto B responderão por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então a responsabilidade do B vai depender, certo, do grau
de visão que ele tem do erro. Se o erro é inevitável, não responde por nada. Se for evitável, responderá por homicídio culposo, porque o homicídio tem previsão culposa. Certo? Então, cuidado em relação a isso. Agora, para que a gente possa concluir aqui a questão do erro determinado por terceiro, para que a gente possa passar a régua em relação a isso, como é que fica o erro determinado por terceiro e o concurso de pessoas? Exemplo. A, B, C. Ok? O A, o B solicita açúcar para A, com o intuito de servir o café de C. Ok? O A, sabendo disso e sendo desafeto de C, lhe dá veneno. Fica muito fácil, né? O C vindo a óbito, aqui fica muito fácil, só quem responde é A, que usou do veneno. Fácil, tranquilo. Se a questão disser que o B é um químico, sabia que era veneno e mesmo assim ministrou, vai responder daí tanto A quanto B por homicídio qualificado por meio insidioso, homicídio qualificado por veneno, certo? Sem mistério nenhum. Agora, e se o B, sendo químico e tudo mais, apenas foi negligente? Porque aqui ficou fácil, né? O B que ministrou é autor, o A que deu veneno partícipe. Mas e agora que o B negligenciou? Cuidem, não existe participação culposa em crime doloso, nem participação dolosa em crime culposo. Nesse caso, o A responderá por homicídio doloso qualificado e o B por homicídio culposo. E assim fecha a questão. Certo? Bom, senhores, dito isso, a gente fecha também esse item. E agora, nós temos que falar sobre aquilo que está faltando. Está faltando algo e nós vamos trabalhar sobre isso agora, que são os erros acidentais. Propositalmente, deixamos para o final. É o grande finale. Qual é a primeira grande característica, pessoal, dos erros acidentais? Eles nunca excluem o crime. Enquanto os erros essenciais podem excluir o crime, os erros acidentais nunca excluirão. Por quê?
porque eles sempre vão atingir elementos acessórios do crime. Não vão incidir sobre o núcleo, não vão incidir sobre elementares, sempre vão incidir sobre elementos secundários. A essência vai permanecer. E com base nisso, o primeiro erro acidental que a gente tem que trabalhar é o chamado erro sobre a pessoa, ou ainda error in persona. Tá aqui. Pessoal, o erro sobre a pessoa, ou error in persona, ele é um erro virtual. É um erro virtual. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser um erro virtual? Quer dizer, amigos, que o erro está na cabeça do agente. Ele se engana sobre qual pessoa ele vai cometer o delito, sobre qual pessoa ele quer cometer o crime. Exemplo: A deseja matar B. Aqui está o dolo. A deseja matar B. Para isso, o A efetua um disparo. E esse disparo, meus amigos, é fatal. Atinge B, que morre. Parece impecável, não? Parece impecável, se não fosse um problema. Aqui não era B. Essa pessoa aqui era C. Irmão gêmeo de B. Vejam, a gente teve um erro aqui. Aqui teve uma falsa percepção da realidade. O A imaginou estar matando uma pessoa que na verdade era outra. Um sósia, alguém muito parecido. E isso é o erro sobre a pessoa. Onde é que a gente encontra na lei o erro sobre a pessoa? Nós vamos achar no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 20, parágrafo 3º. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Já está aqui, ó. Erro sobre a pessoa. Error in persona. E diz: o erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o erro é acidental. Permanece tudo íntegro. Queria praticar o tipo do homicídio e praticou. Matar alguém. Matou alguém? Matou. Agora, essa parte é importante. Não se consideram, neste caso, as condições e qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu vou explicar. Aqui, ó. Vamos supor que o A queria matar o B. Certo? O A queria matar o B, que era seu irmão.
Só que acabou matando B, acabou matando C, que era um amigo muito parecido. Aqui está. Era um amigo muito parecido. O A não matou o irmão, mas queria matar o irmão. O que o Código Penal diz? Que nesses casos, havendo, isso cai muito em prova, nesses casos, havendo erro sobre a pessoa, não se vai levar em consideração quem o indivíduo efetivamente matou, mas se vai levar em consideração quem o indivíduo queria matar. Ele queria matar o irmão. Então ele vai responder aqui por homicídio como se tivesse matado o irmão. E qual é a consequência prática disso? Nesse exemplo, vai incidir a chamada agravante. Vai incidir uma agravante para o A, mesmo não tendo matado o irmão. Olhem aqui. Olhem o artigo 61, o que ele diz. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. 2. Ter o agente cometido o crime. Olha a letra E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, nesse exemplo, mesmo que ele não tenha matado o irmão, a agravante do irmão vai incidir, porque era quem ele gostaria de ter praticado o crime. A recíproca, senhores, é verdadeira. Como assim? Suponhamos que o A queria matar B, certo? B, que era um amigo, mas um desafeto. Um amigo desafeto. Todavia se confunde com as pessoas e acaba matando C. Se confundiu com as pessoas e matou C, que é o seu irmão. Vejam que nesse caso, mesmo ele matando o irmão, a agravante não vai incidir. E por que a agravante não vai incidir aqui? Porque nesse meu exemplo, senhores, nesse exemplo que vocês viram aqui, não vai se levar em consideração quem foi atingido, que é o irmão. Vai se levar em consideração quem o agente queria atingir, que nesse exemplo era o amigo. Aqui que vai incidir o resultado, aqui que vai incidir o crime. A agravante ali também. Certo? Mais um exemplo. Maria sob a influência do estado puerperal, isso aqui que eu vou botar aqui já caiu em prova. Maria, sob a influência do estado puerperal, decide matar Alberto, seu filho recém-nascido. Maria então vai ao berçário e mata, esmagando. Só que depois se descobre que Maria matou
Lucas. Outro recém-nascido. Ela matou Lucas, que é um outro recém-nascido, achando que era o seu filho. A pergunta que se faz é: Maria responderá pelo quê? Maria responderá por homicídio ou por infanticídio? Primeira pergunta. A gente tem aqui um erro sobre a pessoa? Não há dúvidas que sim, não é verdade? Ela achou que estava praticando o fato contra o seu filho, mas era outro. Então, sim, nós temos aqui um erro sobre a pessoa. Bom, se tem um erro sobre a pessoa, a gente sabe que nesses casos não incide o crime sobre quem foi atingido, mas sim sobre quem a pessoa queria atingir. Nesse exemplo, ela queria atingir Alberto. Então, é como se ela estivesse praticando o crime contra o Alberto, que é o seu filho. Logo, o crime da Maria, nesse exemplo, vai ser infanticídio e não homicídio. Não se leva em conta aqui as circunstâncias ou características da vítima, mas sim da vítima virtual. Ok? Eu posso inverter também. Lucas não é outro recém-nascido. Lucas é o próprio filho. Alberto é o filho da vizinha. Maria, motivada pela inveja, decide matar o filho da vizinha. Vai na calada da noite lá no berçário e mata a criança. Só que depois descobre que a criança que ela matou é Lucas, seu próprio filho. Houve um erro sobre a pessoa? Houve. No erro sobre a pessoa, leva-se em consideração a vítima virtual, não a que realmente foi atingida. A vítima virtual, nesse exemplo, era o filho da vizinha. Então, nesse exemplo, mesmo Maria tendo matado o próprio filho, ela responderá por homicídio. Por homicídio. Então, é possível uma mãe que no estado puerperal mate o próprio filho durante o parto ou logo após responder por homicídio? Se agir em erro sobre a pessoa. É possível uma mulher que mate outra criança e não o próprio filho responder por infanticídio? Se incidir ali o erro sobre a pessoa. Certinho? Muito bem. Temos agora outras modalidades de erro, mais 5 modalidades, mas isso já é assunto para a próxima aula, que nós vamos fechar então o erro de tipo. Agradeço a atenção de vocês, é a hora do cafezinho, do chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.